안녕하세요, 혜연이의 해나입니다. Gente, assim, o vídeo de hoje vai ser sobre aquela treta que surgiu, né, com a apresentação do pessoal do card no Raul Gil, tá? É racismo ou não? Tudo bem? Mas assim, antes de tudo, quero pedir pra vocês o seguinte: seja pra me apoiar, ou seja pra me xingar, ou seja pra ter opinião ao contrário do meu, por favor, gente, assista o vídeo até o final, tá? Se você deixar seu comentário aqui pra mim, falando sobre o seu ponto de vista, tudo tal, eu vou super respeitar, tá? Porque é opinião sua. Mas assim como tal, o que eu estou falando agora neste vídeo é opinião minha, tá bom? Então, eu espero que não surjam comentários de tipo: ah não, você está simplesmente errado, tá bom? Porque já aconteceu isso, certo? Ou falando assim, querendo justificar. Gente, opinião é opinião. Tudo que você vai tentar justificar pra mim, eu vou concordar, porque são fatos. Suas justificativas são fatos, tá? Então eu vou concordar. Mas a opinião são coisas diferentes de cada um, certo? Então vamos respeitar, assim como eu vou respeitar o seu, e eu quero realmente saber qual que é a sua opinião também, tá bom? Então vamos lá pro vídeo? Como todo mundo sabe, esses tempos aconteceram não, né? Como todo mundo sabe, esses tempos o Grupo Card foi pro programa do Raul Gil e eles tiveram uma mini apresentaçãozinha e tal, e eles foram entrevistados e tudo mais. Depois disso, muitas pessoas brasileiras aqui no Brasil começaram a falar que o Raul Gil foi muito preconceituoso, certo? Ele foi racista, melhor essa palavra, né? Que é a palavra que todos estavam usando. E essa repercussão foi tanta que caíram na mídia coreana. E eles falaram: olha, o apresentador foi racista com o Grupo Card. Ponto. E sobre esses comentários, sobre essa matéria da mídia coreana, começaram a cair comentários dos coreanos. Esse foi o fato. Gente, todo mundo sabe o que aconteceu e quais foram as repercussões depois de, né? Tipo reação em cadeia, certo? Então nem vou entrar em detalhes. Agora, por que eu acho que eu acho não. Por que eu quero? Por que eu posso? Por que eu devo falar sobre isso? Gente, acima de tudo, eu acho que eu devo falar sobre isso sim, porque eu sou uma oriental que moro no Brasil, que sobre esse racismo eu sou a vítima. Eu posso ser a vítima de racismo aqui no Brasil, certo? Além disso, eu trabalho como tradutora. Eu já me coloquei perto de situações assim. Então, eu me vejo na obrigação, eu me vejo na vontade e eu me vejo na competência de falar sobre isso. Agora, foi racismo? Não foi racismo? Gente, foi racismo. Tá bom? Tem muita gente falando: ah, não, gente, isso não foi racismo, cara. Isso foi uma brincadeira. Que isso, gente? Gente, racismo, tá? O conceito de racismo é muito claro, tá bom? Racismo, quem define não são os outros. Racismo, quem define não é a pessoa que praticou. O racismo, quem define são as pessoas que sofreram. Gente, tipo, se eu sou chamada de japonesa, oriental, seja lá o que for, e se eu for chamada de olho puxado, se tiver gente na minha frente fazendo assim, eu me incomodo. Gente, eu não me sinto à vontade com pessoas assim. Porque, gente, esse tipo de brincadeira não tem mais cabimento em pleno século XXI, ainda mais em 2017, gente. Eu acho que não tem mais cabimento. E foi racismo, sim, tá bom? Não existe oriental que fique à vontade com esse tipo de brincadeira. Tá bom? E por que eu acho que então foi racismo? Gente, eu até poderia falar que isso foi tipo um tipo de xenofobia se a gente for falar assim mais diretamente, tá bom? Eu vou dar um exemplo muito forte, tá, gente? Podem ter pessoas que discordem comigo. Ah, não, mas são coisas totalmente diferentes. Mas eu vou dar esse exemplo sim, porque para mim foi a mesma coisa. Gente,
Anos atrás, jogadores de futebol brasileiros que estavam jogando nos times europeus já sofreram racismo. Com muitos espectadores, certo? Muitos torcedores de times europeus jogando banana em cima deles, jogando banana no campo onde eles estão trabalhando, certo? Gente, nesse tipo de situação, eu acredito que para todo brasileiro isso é xenofobia, isso é preconceito, isso é racismo, sem dúvida, certo? Gente, agora se coloque no nosso lugar. Gente, pra mim é a mesma coisa. Ah, não, mas isso foi diferente. Gente, desculpa, mas pra mim foi a mesma coisa, tá bom? Do jeito que você se ofende lá, a gente também se ofende com essas brincadeiras, tá bom? Então, por favor, não façam mais, né? Agora, como todos sabem, sobre esse artigo da mídia coreana, começaram a ser colocados os comentários infelizes dos coreanos. Gente, vou falar uma coisa aqui pra vocês. Não interessa a situação, eu não gosto, eu acho muito... Não é nem ruim, gente, eu acho muito triste quando você é ofendido e você devolve isso na mesma moeda, gente. Isso eu acho triste mesmo, tipo... Não é com raiva, gente, eu fico realmente com o coração doendo, cara. E me deixa mais triste ver que ainda teve comentários fakes, inventados, pra dizer que, tipo, não, olha como os coreanos estão sendo racistas. Tá bom? Porque eu, como coreana, eu sei que muitos comentários ali foram fakes, tá? Foram inventados, me desculpem, mas foi, tá bom? Outra coisa. Essa vingança, olho por olho, dente por dente, gente, não foi somente com os coreanos. Na minha opinião, Raul Gil foi racista? Foi, ponto. Os coreanos foram racistas na mesma moeda. Eu acho isso muito triste. Agora, voltando ao Brasil novamente, o que os internautas brasileiros fizeram? Também foram racistas. Também foram preconceituosos. Ah, o que eles estão falando, cara? Meu Deus, mas os coreanos que são muito mais racistas que a gente. Ah, eles têm isso, eles têm aquilo, não sei o quê. Gente, você está reclamando sobre como os coreanos estão sendo preconceituosos, certo? E como os coreanos estão generalizando. Agora, você que está reclamando sobre isso, você está fazendo a mesma coisa? Gente, tipo, entendeu? Então, eu acho que o erro foi dos dois lados, gente. Foi dos dois lados, tá bom? Não teve gente certo, gente errado. Né? Assim como eu super discordo dos coreanos, dos comentários dos coreanos que generalizam o Brasil como tal, eu também discordo dos brasileiros que viram esses comentários traduzidos e começaram a generalizar os coreanos, né? Gente, não vamos mais fazer isso. Tá? Uma outra coisa que eu queria falar, gente, isso não é nem do ponto de vista de tradutora, eu quero falar mais por mim como tradutora. Gente, tradutor é uma profissão que se coloca como intermediário entre duas partes. Só que nesse trabalho você tem que saber muito bem como intermediar as duas partes, tá bom? Só que essas duas partes, nesses casos de traduções, assim com grupos idols, é sempre entre a produção coreana e a produção brasileira. Neste programa do Raul Gil, tradutor não tem lugar, tá, gente? A gente apenas faz o nosso trabalho de tradução. Não tem onde a gente se impor. Até porque, apesar do que aconteceu, mesmo supondo assim que o Raul Gil tenha feito coisa pior ou qualquer outro apresentador tenha feito coisa muito pior, não cabe a nós se intrometer, digamos assim, e parar, sabe? Isso não dá. Infelizmente, gente, que eu fiquei com raiva, fiquei, mas tipo, eu certamente não poderia fazer isso. Claro, se eu fosse assim uns 10 anos atrás, com certeza eu teria feito um maior barraco, mas eu não sou assim mais, tá bom? E eu acho que nem deveria ser. Então isso foi um ponto de vista meu. Também queria falar um pouquinho sobre como tradutora, né? E eu espero que tenha sido útil não, né? Mas que tenha sido bom para vocês verem pelo menos um pouquinho de
do meu lado de vista, do ponto de vista dos orientais que moram aqui no Brasil e como se sentem com esse tipo de racismo. Tudo bem? Então foi isso, gente. Quem quiser dar uma curtida, quem gostou do vídeo, por favor, curta. Quem não gostou, também descurta, porque eu quero saber a opinião de vocês. E com certeza, com isso, deixem seus comentários pra gente, qualquer coisa, poder ter uma discussão saudável. Tudo bem? Follow me também nas outras redes sociais. E foi isso. Até o próximo vídeo.